Alô, irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus seja com você, que todos possam estar gozando na graça do Senhor, desse dia maravilhoso que Ele nos concede. Estamos mais um domingo, fazendo a abertura da nossa escola dominical. Amém? Nós vamos dar os nossos recados para que você possa estar por dentro da nossa programação. Então, nós temos todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, o culto Mulheres no Altar. Temos às quartas-feiras, às 20 horas, o nosso culto de oração. E aos domingos, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Essa programação você poderá acompanhar através do Facebook, que são feitas transmissões ao vivo todas as semanas. Que você possa participar, que você possa compartilhar com seus amigos, com a sua família. Eu tenho certeza que Deus trará edificação para a sua vida e para a sua família. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero conversar nesta manhã sobre o tema No Caminho da Desesperança, encontramos Jesus. E para tanto, amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler alguns versículos, primeiro do 13 ao 14 e depois do 28 ao 32, que diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Versículo de número 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, este episódio ele se dá após a ressurreição de Jesus Cristo. Quando então ele, depois do terceiro dia, ele começa a aparecer aos seus discípulos, começa a dar provas de vida, né, com aqueles com os quais ele andou, e diz a palavra de Deus que cerca de 500 pessoas testemunharam a presença de Cristo. Estes dois estavam a caminho de Emaús, e eles iam conversando entre si, neste momento em que, para eles, morte de Cristo, né, eles ainda não sabiam que Cristo já havia ressuscitado, mas a morte de Cristo trouxe para eles uma sensação de abandono, uma sensação de tristeza, como, aliás, a própria palavra nestes versículos em que nós lemos, que Jesus até pergunta para eles: por que estáis tristes, né? O que está acontecendo? E então eles começam a conversar com Jesus, explicando o que aconteceu sobre a morte de Jesus Cristo, a forma como ele foi julgado, a forma como ele foi condenado e levado à morte de cruz. Como se estivesse contando para uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Estavam totalmente assim, sem sentido, sem saber como proceder enquanto discípulo do Senhor Jesus. Estavam desesperançosos, tal qual o tema sugerido para essa nossa meditação. E aí, irmãos e irmãs, queria trazer para nós
a questão de desesperança. A desesperança é a falta ou perda da esperança. É uma descrença, é um desespero, é uma desilusão. E estas pessoas estavam neste sentido. Nosso mestre se foi, agora estamos perdidos. Por esta razão, talvez eles estivessem voltando para Emaús, fica cerca de 60 estádios, algo em torno de 11 quilômetros de Jerusalém. E esse é o contexto. Quando eles chegam em Emaús, diz a palavra que Jesus fez como se fosse um pouco mais além, e eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. E ali então Jesus fica com eles, partilha do pão, e quando Jesus abençoa o pão, diz a palavra, que então abriram os olhos destes dois discípulos, Cleopas e o outro, não é citado o seu nome. E então eles percebem que eles estavam o tempo todo com Jesus. E quando eles percebem isso, então Jesus é trasladado para outra situação, para outro lugar. Amados irmãos, eu queria meditar com os irmãos hoje na nossa caminhada. Enquanto nós caminhamos, que nós enfrentamos situações que nos trazem desesperança, que nos trazem um sentido de desespero, muitas vezes, ou até mesmo de tristeza, de descrença, desilusão, andamos desiludidos com tantas situações. Estamos passando por um momento muito difícil. Estamos passando por um momento onde as pessoas ficam em suas casas e não podem sair, não podem visitar outras pessoas para poder ter um momento de descontração, em razão da quarentena, do isolamento e tudo mais. Ou até mesmo pessoas que estão passando por tantas dificuldades que acabam caindo numa sensação de depressão, uma situação depressiva por causa deste momento. É neste momento que nós achamos que estamos sozinhos, que a palavra de Deus nos vem para nos ensinar que aonde estivermos na nossa caminhada, Jesus está presente. Jesus está dialogando conosco. Ele conhece cada detalhe da nossa caminhada. Muitas vezes nós conversamos com Jesus e expomos para Ele as nossas dificuldades através da oração, contando detalhes da nossa vida, contando detalhes de tudo que nos acontece, e Jesus já conhece a nossa situação. Mas Ele quer ouvir de você porque Ele quer estar numa caminhada contigo. Por isso que nos momentos de desesperança, desilusão, depressão, nós necessitamos buscar uma quantidade da palavra de Deus, um relacionamento com qualidade na aproximação de Jesus Cristo, não só nos momentos de alegria, não só nos momentos de desesperança, mas em todas as situações é importante mantermos uma relação de intimidade e de caminhada com Jesus. Porque é no partilhar com Jesus das nossas situações é que então a palavra de Deus vai sendo revelada ao nosso coração. É na revelação da palavra de Deus que o Senhor vai nos dando orientação, é na revelação da palavra de Deus que nós percebemos o seu cuidado, que os nossos olhos são abertos. Então, é no partilhar da palavra que nós comemos do pão e da presença, da bênção de Deus sobre as nossas vidas. É no partilhar da palavra, amados irmãos, que o nosso coração se aquece enquanto conversamos com o Senhor. E o Senhor revela coisas grandes e novas ao nosso coração. Então, se você estiver, meu querido, minha querida, irmão, irmã, passando por algum momento dessa de turbulência,
de depressão, desilusão, de situação de estar sem saber como agir ou para onde ir, creia que Jesus está caminhando contigo. Creia que o Senhor Jesus está com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. E Ele há de caminhar com você. Mesmo que você às vezes duvide de que Ele está contigo, o Senhor está lá te sustentando com mão forte para que você não venha a tropeçar, para que você não venha a cair. Jesus Cristo está presente no nosso caminho, nos momentos em que estivermos desesperançosos. Que seja assim o seu dia, que seja assim a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, bendito é o Senhor que não nos desampara. Bendito é tua presença, Senhor, em quem nós encontramos refúgio nos momentos, ó Pai, em que não sabemos como agir. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o Deus presente, em quem nós depositamos a nossa esperança. Que o Senhor fique conosco todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero deixar com você mais um versículo da palavra de Deus. Está lá no livro de Salmos, de número 42, versículo de número 11. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Amém.